Olá, abençoados, paz eterna, mais uma vez aqui reunido como corpo de Cristo, paz eterna a todos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe a mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento dessa palavra com a mente de Cristo, pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, agradecendo aí os novos inscritos. E abençoado, estamos trazendo aqui mais uma mensagem, né? Do qual tem como tema refutando o ridículo mente iluminada, do qual ele fez aí um vídeo, segundo ele, resposta aos pregadores da graça de Deus, né? Porque eu tinha perguntado para ele, vocês viram aí no último vídeo, que se ele está certo, que a graça acabou, que a nova aliança acabou, que o primeiro pacto nós sabemos que também acabou, que é o único que diz aqui que acabou, que é o primeiro pacto. E se ele está certo, eu perguntei o que nós ia pregar. Mas quando eu fiz essa pergunta, eu me referi à Bíblia. Porque se a nova aliança não existe mais, o que está escrito na Bíblia é a primeira aliança e a nova aliança, então vai pregar o quê? Então, ele deu como resposta para essa mente maluca dele aí, dizendo que nós temos que pregar o reino de Deus. Mas o reino de Deus já era pregado lá pelos discípulos de Jesus que estava próximo, e depois ele revelou que o reino de Deus não é comida e não é bebida, e que é paz, que é amor, que é esperança, que é justiça no Espírito Santo, e que não é visto, não vem com visível aparência, né? E que esse reino está dentro de nós. Então, isso há muito tempo que se prega isso. Entende? Então, o cara não tem o que responder, aí vem falar para nós aquilo que ele já aprendeu conosco, através da graça. Então, o que foi que ele mostrou, né? O que foi que ele abriu a Bíblia para mostrar que Cristo acabou, que a nova aliança acabou, né? Que Deus não existe. Qual foi o capítulo que ele abriu? 1 de Coríntios 15, do 20 ao 25, né? E eu vou ler para vocês aqui e vou provar que o cara totalmente não tem entendimento de nada e é o verdadeiro mente desluminada e que está querendo só aparecer, e que inclusive ele já abriu mais outro canal, que segundo ele é para falar de coisas que não pode falar nesse canal dele lá. E aí estão mandando os abestados se inscrever lá, para ver que ele está detonando o sistema evangélico. Detonando como? Com o quê? Com essa mentira dele? Não dá para detonar, abençoado. Tem que ler as cartas de Paulo, para poder acontecer o que aconteceu com ele, ser salvo da mente, da metanoia, que aí ele endoidou, voltou para trás, é o pregador caranguejo. Então, olha, eu vou ler para vocês aqui, 1 de Coríntios 15, 20, e isso daqui não tem nada a ver com o assunto dele, nada, e eu vou mostrar para vocês aqui. Isso daqui é uma carta que Paulo fez aos Coríntios, do qual ele lá estava dizendo que não havia ressurreição. Entende, abençoado? E que já existiam uns enganadores lá igual a ele, dizendo que não tinha havido nada e que tudo estava conforme antes dos pais dele, dos profetas, estava tudo do mesmo jeito. Dizendo que ele não ia voltar, que a ressurreição já tinha acontecido, e você já conhece o resto. Então,
Preste atenção, tá? E depois eu vou ler o capítulo inteiro. Olha o que foi que ele leu para acabar com Cristo, para acabar com Deus, para dizer que a nova aliança acabou, que não tem mais graça, que não tem mais nada. E segundo ele é para pregar o reino de Deus. Mas eu não sei qual é a Bíblia que ele está falando, porque essa ele mandou rasgar. Cristo não existe mais. Ele vai pregar o quê? Porque a graça são as 14 cartas de Paulo. E se ele vai pregar esse evangelho dele, o da pátria, que não tem nem aqui. Então, abençoado, olha. 1 de Coríntios 15, 20. Cristo, as primícias dos que dormem. Falando da ressurreição. Qual os que dormem? Os que já tinham morrido. Como estava antes da cruz, estava sobre condenação. Então, quando eles morriam, o espírito ficava preso no ágio, aguardando exatamente a ressurreição. Que isso se deu na cruz. E no ano 70, definitivamente, né, definitivamente a ressurreição da alma. Então, olha, Cristo, as premissas dos que dormem. Preste atenção o que o cara leu para dizer que Cristo acabou. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, isso daqui está falando do homem terreno e do homem espiritual, Adão. Então vocês sabem que Deus, né, ele deu uma palavra de condenação para Adão. Qual foi? Se pecares, certamente morrereis. Então todos nós, né, em Adão, nós morremos. Por quê? Porque nós temos a carne adâmica. Todos. Essa sentença que Deus deu para ele lá, né? Para Adão, é para todo ser humano, abençoado. É para todo ser humano. Todo ser humano vai morrer. Que ele pergunta lá, quem é de vocês aí que foram mortos em Adão? Como é que nós podemos ser mortos em Adão nessa geração se nós não existia inteligente? Mas nós vamos morrer inteligente. Inclusive você vai para o inferno. Então, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando da ressurreição dos espíritos. Que a carne não é ressuscitada. O único que foi ressuscitado foi Lázaro. Mas foi para Deus mostrar que era ele, para mostrar o poder dele, para que as pessoas que eram filho eleito desde antes da fundação do mundo, crescem nele lá em Israel, em Jerusalém. Então, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse todos que Paulo está se referindo, né? Esses todos está se referindo a ele, a Paulo e a ele lá, os coríntios. Ele está dizendo que, porque assim como em Adão todos morrem, todos quem? Todos os homens da carne, todo homem terreno vai morrer. Nós já temos a nossa morte certa, abençoado. Nós já temos a nossa morte já prévia avisada. Já temos uma sentença de morte. Dada por quem? Por Deus. Ou tu vai viver eternamente. O homem está ordenado a morrer somente uma vez. É disso aqui que ele está falando. Não tem nada a ver com a tua macumba. Aí ele diz, porque assim como em Adão todos morrem, né? Os homens, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos quem? Todos os espíritos.
todos aqueles que estavam condenados, né? Que estavam condenados, mesmo sendo filho, eles viviam sobre o pecado, então eles teriam que ser vivificados. E isso só se iria acontecer, né, lá no ano 70. Entende, abençoado? Antes, porém, todavia, contudo, na cruz, né, todos foram vivificados. Todos quem? Os espíritos, na primeira ressurreição. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Olha, isso daqui não está falando comigo nem contigo, né? Quando nós nascemos, já nascemos com tudo. Porque tudo ele já tinha feito. É isso que é para ser dito. Que é para você viver por fé em tudo isso daqui. E que já aconteceu com eles. E já aconteceu conosco. E o que falta acontecer? Somente tu morrer, abençoado. Só você morrer. O teu espírito já está vivificado. Já está ressuscitado. Quando você vai morrer, o pó vai para a terra e o espírito vai voltar para Deus. Tu pode voltar para Deus sem ter vindo? Claro que não. Que ele diz que não existe espírito revestido de carne. Que é mentira também. Então, no 23 ele diz, cada um, porém, por sua própria ordem, olha, Cristo, as primícias, que foi ele que ressuscitou primeiro, né? Foi ele que ressuscitou primeiro. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Qual eram os que eram de Cristo? Os eleitos, os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. 24, então virá o fim. O fim de quê? O fim das promessas. O fim do primeiro pacto. O fim de Mateus 24, 34. O fim de Daniel 9, 24. Com o juízo de Deus, do qual ele disse lá em Mateus. Os discípulos chegaram para ele para mostrar a construção do templo, e ele disse, vedes, tudo isso não ficará aqui pedra sobre pedra. E era ele que estava profetizando, não, ele estava falando, Daniel 9, 24. Então depois os discípulos novamente perguntaram para ele, e quando sucederão estas coisas? Que coisas, Lira? O fim da primeira aliança, o fim do primeiro pacto, não da nova aliança. E ele disse, vedes tudo isso, aqui não ficará pedra sobre pedra. E depois eles perguntaram, quando sucederão essas coisas? Que coisas? A queda do templo, que está lá em Daniel 9, 24. A queda do templo. A grande tribulação. E a volta do Filho do Homem. E aí chegaria o fim. Quando? Mateus 24, 34. Que tudo não passaria daquela geração, a geração dele. Então, o que foi que acabou? A primeira aliança. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E onde é que está dizendo aqui que acabou a segunda? Onde é que está dizendo aqui que acabou a graça? Em lugar nenhum, só esse mentiroso aí, endoidando as pessoas. Não tem o que falar, se rebeliu contra Deus e pronto, está pregando contra Deus. Então, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai. Quando foi que ele entregou o reino ao Pai? Quando tudo se consumou juridicamente, fisicamente. E que, na verdade, né, ele já estava lá. E ele aguardava que tudo, os inimigos, fossem botados debaixo dos seus pés. Que inimigo? A primeira aliança. A lei de Moisés. O ministério de condenação e morte. Aquilo que era contra os filhos de Deus. Os inimigos seriam quem? Os sacerdotes. Os sacerdotes, os filhos da perdição.
Esse seria os seus inimigos, que ele estava aguardando que fosse botado. Isso é uma linguagem de figura, do qual ele está dizendo, né, que tudo estaria consumado fisicamente. Mateus 24:34 e Daniel 9:24. E aí viria o fim. O fim de quê? De toda a primeira aliança. O fim da lei, juridicamente, a queda do templo. E aí sim acabaria a manifestação dele de filho, e como ele sempre foi, né? Como ele foi um só. Deus, Cristo, Jesus, tudo é o mesmo, ô maluquinho. Então, como toda a sua vontade já teria sido feita, né? Então ele se tornou o único em todos, como ele sempre foi. Ômega, né? Começo, meio e fim. Que eu vou abrir, calma, tenha calma. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, né, falando de governo, os governos que tinham lá em Jerusalém, potestade, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quando daria isso? Quando seria isso? Com o fim da primeira aliança, com o fim da lei de Moisés, com o fim do primeiro pacto, tudo juridicamente, fisicamente. Então acabaria a manifestação dele como filho, como aconteceu, como o Deus só de Israel, o Deus Espírito, acabou. Entende, abençoado? Não tem nada a ver que acabar Cristo, de acabar Deus. Se acabar com Cristo, acaba com Deus. Se acabar com Deus, acaba com Cristo. É um só. É um só. Então, 25, porque convém, bom, então aqui está aqui, ó, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E aí ele não leu 26, ó. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser, o último inimigo a ser destruído é a morte. Entende, abençoado? Que essa morte aqui não está se referindo à morte física. O ministério de condenação e morte, né, é a lei de Moisés. O último inimigo a ser o último inimigo a ser destruído é a morte. Entendeu, abençoado? Então, caiu o templo, acabou tudo, acabou o primeiro pacto, acabou a primeira aliança, o novo pacto, e se manteve em pé definitivamente estabelecido o quê? A nova aliança. Se a nova aliança foi estabelecida quando saiu a primeira, e o doido diz que acabou. Acabou como? Só na mente dele. Então, Então, ele também, você viu que ele não explicou nada, né? Não tem nada a ver isso daqui com acabar com graça, com acabar com Deus, com acabar que dizer que você tem que pregar o reino de Deus. Está atrasado muito. Colossenses, ele abriu aqui Colossenses 1:12, para continuar dizendo que Deus acabou, que a nova aliança acabou. Olha, Colossenses 1:12. Deixa eu ver aqui se foi isso mesmo. Colossenses 1:12. Que não tem nada a ver esse assunto aqui com o que ele está falando. Dando graça ao Pai, que vos fez idôneo, a parte que vos cabe na herança dos santos da luz.
dando graça ao Pai, ele falando com os Colossenses, que ele lá fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa luz aqui é Deus, tá? Os santos são os filhos de Deus. Então, Paulo está dizendo lá que eles receberam a herança da qual eles aguardavam. Que herança? Serem filho, adotado como filho, né? Que muito embora eles sempre foram filhos antes da fundação do mundo, que são os espíritos, mas eles estavam debaixo do pecado, da lei de Moisés que tinha que sair. Então, Paulo diz que eles teriam que dar toda a perseverança e longanimidade, aliás, dando graça ao Pai, que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Luz é Deus, que ele acabou. 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele diz que isso daqui, Cristo acabou. Diz que a nova aliança acabou, né? Mas eles está se referindo aqui, né? Ele está se referindo à primeira aliança, da qual foi cumprida e que eles, através da graça, já tinham conseguido tudo. Ele nos libertou do império das trevas. O que era o império das trevas? A primeira aliança, o ministério de condenação e morte. E nos transportou ele lá para o reino do Filho do seu amor. Então, o reino do Filho do seu amor, né? Que ele não consegue entender que o Filho e Deus é um só. É um só, abençoado. E o reino do Filho do seu amor é espiritual, é para todos os eleitos, escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo. Então, pronto, ele leu tudo isso daqui para dizer que Cristo acabou, que a nova aliança acabou, somente com isso daqui. Agora, 23 minutos, eu vou ler para vocês o contexto disso daqui, né? Que o que se refere a isso daqui é uma carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, corrigindo um problema que acontecia lá, onde eles estavam descrendo de que Cristo não ressuscitou. É só isso. Não tem nada a ver com a macumba dele. Então, 1 de Coríntios 15:1, tá? Que ele não leu. Ele leu a partir do 20. Irmãos, falando com ele lá. Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, falando da graça, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Claro, eles estavam antes, né? Eles estavam antes do ano 70, então eles tinham que perseverar. Perseverar é aguardar, tá? É persistir naquilo que eles estavam aguardando. Entendeu? 2. Por ele, pelo evangelho, também sois salvos. Falando com eles. Se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. 3. Antes de tudo, vos entreguei, Paulo falando para eles lá, o que também recebi. O que foi que Paulo recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, o pecado deles. Nós não conhecemos pecado. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Que Cristo
O Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Porque Espírito não morre. É que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Você vê que aqui está se referindo a Jesus de Nazaré, né? Também conhecido como Filho do Homem, do qual morreu e no terceiro dia ressuscitou. Como assim, Lira? Deus mesmo. Deus mesmo, abençoado. O homem não ressuscita. E 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem, já morreram. Então, Paulo está dando testemunho aqui, né, da ressurreição de Cristo, e que está dizendo que ele apareceu por mais de 500 pessoas, e dentre essas 500 pessoas, né, a maioria ainda estava vivendo, estava lá no meio deles. E que, porém, tinha alguns que já tinham morrido já. Depois da ressurreição, depois de ter presenciado tudo, eles morreram. Alguns de qual? Dos 500. 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, esse Cristo que apareceu aos discípulos e a mais de 500, né, foi o homem da mão furada, certo? O homem da mão furada. Por quê? Porque se ele voltasse em espírito ninguém vê. Então Deus, né, ele ainda voltou revestido de carne, e eu vou mostrar já para você que é Deus, porque nem os próprios discípulos, né, Tomé disse, se eu não ver a mão furada, eu não creio. Então ele tinha que voltar para os incrédulos lá, com a mão furada, e foi esse que voltou. E o que apareceu a Paulo? Não. O que apareceu a Paulo foi Deus mesmo. Somente a luz. A luz apareceu a Paulo, que é Deus, eu vou mostrar já, e que esta luz, né, Paulo caiu do cavalo, que esse enrolão aí tá bom de cair do cavalo. Paulo caiu do cavalo e ficou cego, que é o que tá bom de acontecer com ele, para ele deixar de mentir. Então, ele diz, e afinal, depois de todo, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, fora do véu, fora da lei. 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Olha a humildade, né, do homem que foi elevado até o terceiro céu. E um bobão desse aí já se acha dono da verdade e já está com 3 canais para buscar seguidores, para buscar visualização, e dizendo que vai acabar com o sistema religioso. Se tem pessoas aí, pregadores da graça, pregando há 20 anos, há 30 anos, não trouxe, não conseguiu salvar as pessoas do engano do sistema religioso nem 1%, tu imagina um mentiroso desse aí, que daqui a pouco não vai ter mais nada o que falar, diz que vai acabar com o sistema religioso, que é o mundo inteiro, que se inclui os católicos, que ele não fala, se inclui os evangélicos, que ele não fala, agora só fala contra Deus, e ele diz que vai acabar com o sistema graça, vai acabar com o sistema religioso.
Eita, como tu tá com poder, hein, ô? Como tu tá com poder, hein, ô enganador? Então Paulo diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno, olha, de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Isso aí dá certinho para ele. 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, falando do circunciso, falando de Pedro, Tiago, João e companhia, né? Os 12. Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo, olha. A graça de Deus comigo. Como é que a graça acabou? A graça de Deus. Abençoado. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Altamente humilde, né? Altamente humilde. O cara aí diz que já botou todo mundo no bolso. E que diz que nós não temos mais bala, nós não temos mais munição, que nós temos que jogar a toalha e se render aos pés desse mentiroso. Mentiroso! 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, falando dos outros, assim pregamos e assim crestes. 12. Ora, aí aqui vem o assunto do problema que estava acontecendo lá. Ó. Paulo faz um resumo de tudo. 12, 15, 12. 1 de Coríntios 15, 12. Que ele não lê. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, Paulo tá dizendo para eles, ora, é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos? É corrente sim. Então, Paulo está dizendo, se é corrente pregar que ele ressuscitou, como que vocês, coríntios, vocês estão dizendo que ele não ressuscitou? É isso, abençoado, o assunto é esse, não tem nada a ver de acabar com Cristo. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver de falar que acabou Cristo, que acabou graça. Não tem nada disso aqui. Nada, nada, nada. Só nessa mente maluca dele. Ele lê o texto e dá o entendimento dele. Então Paulo diz, ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós, de vocês, ele lá, que não há ressurreição de mortos? Paulo pergunta. Porque eles estavam crendo lá que não havia mais ressurreição de mortos. Porque disse, alguns mentirosos lá estavam dizendo que Cristo já tinha voltado. E que não tinha mais ressurreição de mortos. Que volta, Lírio, do ano 70. Que não estava nem próximo. Então, a mentira tem poder, abençoado. A mentira tem poder. Não é à toa que o mentiroso está com 7.000 lerdos aí dizendo que ele está falando a verdade. Então, olha, 13. E se não há ressurreição de mortos, Paulo perguntando a ele lá, é igual a ele aí, né? E se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. Não tem ressurreição? Eles estão afirmando lá que não tem ressurreição. Então Paulo diz assim, então se não tem ressurreição, então Cristo é uma mentira, não ressuscitou. Como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, se vocês estão certos, então Cristo não ressuscitou.
14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé, a fé deles. Claro, tudo jogado por água abaixo, igual o infeliz aí. 15. E somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Entendeu, abençoado? Então é isso que Paulo está falando. Paulo está interrogando, está trazendo, resolvendo o problema deles lá, que eles não estavam mais acreditando na ressuscitação. Só isso, não tem nada a ver que acabar com Cristo, acabar com a nova aliança, acabar com tudo. Aí aqui no 16 ele diz, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Claro. E se Cristo não ressuscitou, e ele está falando de espírito, tá? Porque defunto está morto, morre para sempre, desaparece. Ele está falando aqui de ressuscitação dos espíritos, viu? Ou mente desuminada. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então Paulo está dizendo, olha, se não há ressuscitação, então aqueles que morreram em Cristo, né, não vai ter ressuscitação, então eles vão ficar presos lá na sepultura, no Hades, para sempre. Entendeu, abençoado? A mente do cara, igual do mentiroso aí. 19. E se a nossa esperança em Cristo limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se nós estamos pensando somente nessa vida, né? Essa vida aqui, sem crer que nós já estamos ressuscitados, que já houve a ressurreição, né? Então, nós somos os mais infelizes do homem. Então, se Jesus Cristo, ele acabou, né? Se Jesus Cristo acabou, o Filho do Homem, né? Como ele diz aí, então, ele é os mais infelizes de todos. Porque se ele morreu, ele deixou de existir. E espírito não deixa de existir nunca, inteligente. Não dá, inteligente, ó. Não dá. Não dá. Você está falando palavras aos ventos. Só os teus seguidores que ainda estão presos, que ainda estão sendo, a mente deles foi dado o entendimento da graça e tirado do sistema, e agora você pegou e cauterizou a mente deles, para eles poderem crer nessa tua mentira. Que Deus não pode acabar, Cristo não pode acabar. Se é espírito, espírito não acaba. E que é um só, abençoado. Então, mostrei para vocês aí que não tem nada a ver a pregação dele com acabar com Cristo, né? Eu mostrei para vocês aí qual é o assunto, o versículo inteiro. Então, eu vou só ler aqui para acabar. Vou ler algumas coisas que eu separei aqui, mais uma vez, né? Para mostrar que Deus e Cristo é um só. E que o que acabou foi a manifestação de Deus em carne. Olha, deixa eu ler para tu aqui. Efésios 1, 5. Olha, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então, Paulo está falando com eles lá, né? E que eles foram predestinados, assim como nós também. Por quê? Porque Paulo está falando do Espírito, abençoado. O que é predestinação? Antes de tu ser, tu já era. Entende? Então, esse Espírito que habitava em Jesus de Nazaré, né? Era aquele Espírito que pairava sobre o vazio das águas,
que adentrou no ventre de Maria e que se fez carne e habitou entre os homens. É um só Espírito, tá? É um só. Então, nos predestinou para ele, Paulo falando com eles lá, e nós fomos predestinados também. Nós fomos predestinados também. Quando? Antes da fundação do mundo. Nós quem? Os espíritos. E a carne? A carne é uma junção de homem e mulher, menos Jesus de Nazaré, entre o meu pai e a minha mãe. E aí, Deus enviou esse espírito que se revestiu da minha carne, igual Jesus de Nazaré. E que nós estamos aqui participando de carne e de sangue. E isso é para sempre. Eu vou morrer e virão outros. E virão outros e virão outros. Então, assim como nos escolheu, nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse beneplácito de sua vontade, né? É o conselho da vontade dele, de Deus. Ele não tinha nada, não tinha ninguém para ele não tinha ninguém para ele se reunir. Então, ele se reuniu com ele mesmo e predestinou. Por meio de quem? Por meio do Filho, que é o próprio Pai. Um só. Eu já estou aqui em Efésios, deixa eu ver aqui. Já que eu estou aqui em Efésios, eu vou ler para tu aqui Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros, tu sabe que séculos no plural é sem fim, né? Né, abençoado? E vindouros é os séculos que viriam e que continuam vindo. Vai passar esse, virão outro, virão outro, virão outro e virão outro, eternamente. E é para fazer o que, Paulo? Nos séculos vindouros? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, é para pregar a graça ou é para pregar esse evangelho dele aí que não existe? O evangelho da pátria não existe, aqui não existe. Aqui existe o evangelho da graça. Aqui existe o evangelho da nova aliança. Não existe aqui o evangelho da pátria. Só na cabeça do piradinho aí. Entende? E que aqui está dizendo que a nossa pátria é o céu. Que pátria, Lira? A pátria dos espíritos. E nós estamos lá? Estamos não, nós estamos aqui, revestidos de carne. E nós já estivemos lá? Claro, nós viemos de lá. E que o pó volte à terra. E que o espírito volte a Deus. E aí? Então, Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Acabou? Não. É nos séculos vindouros. Entendeu, mentiroso? Eu vou ler aqui, ó. Vou ler aqui. Olha. Vou ler para vocês aqui, né? Só dando uma mãozada na cara desse mentiroso aí, que ele não se manca. Olha, João 1, preste atenção, livros históricos, João 1 até o 11 eu vou ler para tu, para te explicar e te mostrar que Deus é único. Deus é único só, o que houve foi manifestação, como Criador, como Deus de Israel, né? Como como justificador, como Salvador, né? Como Jesus de Nazaré, como filho do homem. E finalmente, né, como Deus, como Espírito. Entende, abençoado? Olha, preste atenção. João 1:1, preste atenção, 44 minutos. Olha, no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Deus. E o verbo estava com Deus. Certo? Então, aqui não está dizendo outro, só está dizendo um. E o verbo era Deus. Tá vendo?
Até agora são quantos Deus? Só um. 2. Ele estava no princípio com Deus. Quem? O Verbo, o próprio Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do Verbo, de Deus. Um só. E sem ele, sem Deus, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foi feito por meio dele. Não é para tu fazer nada, não é para fazer obra de papai, tá? 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foi feito por intermédio de Deus. Todas, todas, todas. E sem ele, sem Deus, nada do que foi feito se fez. Não teria ressuscitado ninguém, não teria feito cego enxergar, não teria feito mudo falar, não teria feito surdo ouvir. Entende, abençoado? E assim sucessivamente. Até agora é quantos? Só um. 4. A vida estava nele. Nele quem? Em Deus. No Verbo. A vida estava nele. E a vida era a luz. E a luz é Deus. E a vida era a luz dos homens. Então, Deus é Deus. E a vida era a luz dos homens. Então, e a vida, Deus, era a luz, Deus, dos homens. 5. A luz, Deus. Está dizendo aqui que é Deus ou não está dizendo aqui que é Deus? Está dizendo que é Deus. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Entende, abençoado? E o que seria as trevas? A primeira aliança. As trevas é o entendimento. A falta de entendimento é as trevas. 6. Então, você vê, né, que ele acabou aqui de falar dele, de Deus. E agora ele vai falar de quem? De Cristo? Não. Vai falar de Cristo não. Presta atenção. João 1,6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Que João? João Batista. Então, João Batista, né, ele foi levantado antes de Jesus de Nazaré. Antes do verbo se tornar carne, né? Primeiro veio João Batista. Presta atenção. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Falando de quem? De João Batista. Calma. 7. Este quem? João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz. Quem era a luz? Deus. Então, João Batista, ele foi testemunho de quê? Da luz. E quem é a luz? Deus. Deus, aquela luz que apareceu a Paulo, abençoado. Que não foi Jesus de Nazaré. Então, este veio como testemunha, João, né? Para que testificasse a respeito da luz. De que luz? Deus. A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Vou ler de novo para raciocinar direito, né? Este veio, aqui está falando de João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, que era Deus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. De quem? Da luz, de Deus. 8. Ele não era luz. O João Batista não era luz, não era Deus.
mas veio para que testificasse da luz, Deus. Então João Batista ele veio para testificar, né, a presença de Deus na terra, como filho. 9, a saber, a verdadeira luz. Que luz? Deus, que vinda ao mundo, tá vendo, abençoado? Vinda ao mundo, ilumina a todos os homens. Então tá falando de quem? Tá falando de Deus. E quem foi que apareceu ao João Batista? Jesus de Nazaré. Mas Deus não é Espírito? Estava lá dentro. Era luz. Era Deus. 10. Até o 11. O verbo, Deus, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, da luz, do verbo. Mas o mundo não conheceu. Mas o mundo não conheceu. 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Falando dele lá, dos judeus. Então, abençoado, olha. Eu li aqui para vocês e mostrei que é um só. Vocês não crê e não entendem porque não querem. Porque vocês deixaram se levar por esse maluco com essa mente desluminada e aí vocês não estão entendendo. Entende? Eu vou ler aqui, né? Vou ler aqui porque não vai dar tempo ler tudo, tá? Porque é sempre assim. Eu abro um monte de versículo para mostrar uma coisa. Olha, João 10, 34, 35, ó. Continuando aqui dizendo, né, que Deus é um só e que não acaba e não vai acabar nunca. É o Deus, o Todo-Poderoso, é um só. Não existe dois deuses. Não existe nenhum Deus além de mim. Ele disse: Eu faço a luz e crio as trevas. Eu faço o bem e faço o mal. Eu, o Senhor, o Deus, a luz, né? O verbo, faço todas essas coisas. Olha, João 10, 34, 35. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, falando de nós, falando dos espíritos revestidos de carne, falando dos predestinados. Então, se nós somos deuses, né? Nós somos eternos, pessoal. Nós somos eternos. Como é que Cristo acabou? Como é que acaba com Cristo? Só esse maluco. Se é um só. 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Entendeu, abençoado? Olha, João 4, 53 minutos, eu já vou acabar. João 4, versículo 4. Versículo 4, 24 a 26, ó. Deus é Espírito. Deus é Espírito ou não é Espírito? Claro. Se ele é Espírito, como é que pode acabar? Se Jesus era Espírito, era o mesmo. É o alfa, é o começo, é o meio, é o fim, é tudo. Como é que pode acabar? Se é um só. Olha, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que nós temos que pregar?
nós temos que pregar isso daqui também. E para sempre. Por quê? Porque é a verdade. Para hoje essa é a verdade. E nós pregamos a Bíblia inteira para quê? Para salvar para quê? Para salvar, ó, do engano só. Porque todas as coisas já estão consumadas. É para adorar só Espírito e verdade. Somente isso, mais nada. Não tem que estar brigando para saber isso, para saber aquilo. É isso. 25. Eu sei, respondeu, aliás, aqui é uma conversa de Deus, né? É uma conversa de Deus para com a mulher samaritana. Ele disse, Deus é Espírito. Eu vou ler o 22, ó. Vós adorais os que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Falando dele lá, né? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Presta atenção. Adorarão o Pai. E no fim ele vai dizer que ele é. É quem? É Deus. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes, ó, de novo, que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, somente. 25. Eu sei, a mulher disse. Respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus, ó, eu sou. Eu sou, abençoado. Eu vou te mostrar lá em Êxodo, né? Que ele leu isso para dizer que Deus não existe. Eu sou é um dos nomes de Deus. Ele disse, eu sou Deus, disse para a mulher. Eu sou Deus, eu sou o Messias. Sou eu. Ele disse, eu sou. Eu que falo contigo. Então, papai, olha. Você vê que eu estou mostrando aqui capítulos e versículos, né? Chamando esse mentiroso de mentiroso e dizendo que Deus é um só, que Cristo não acaba. Cristo não acaba, abençoado, não tem jeito, tu vai acabar com Deus, vai acabar com o sistema, vai acabar com a graça. Tu tá pretendendo o quê mesmo? Tá pretendendo ser Deus, é? Abençoado, responde aí para mim, abençoado. Olha, Êxodo 3, 10 até o 16, que ele leu só um, ele leu só Êxodo 10, 13, para dizer que Deus não existe. Olha, Êxodo 3, 58 minutos, eu vou ler bem rápido. Do 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó. Então aqui é falando aqui de Deus, né? Do qual ele se manifestou a Moisés para tirar o povo do Egito, né? Então, pronto, eu vou ler a partir do 10, porque o tempo não dá mais. Olha, Êxodo 3, vou ler a partir do 15, pronto. Ó, aliás, eu vou ler do 14. Do 13, vou ler do 13, que foi onde ele leu para dizer que Deus não existe. Aqui está dizendo que Deus existe e está dizendo qual é o nome dele. Eu sou quem? Eu sou Deus. Ó, Êxodo 3, 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, 2 pontos, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi. 14. Disse Deus a Moisés, eu sou. Tu tá vendo que a mulher ele lá, Jesus respondeu para a mulher, eu sou. Eu sou quem? Eu sou Deus. Tá aqui, abençoado, tá aqui, ó. Você não crê porque não quer. Olha,
Êxodo 14, Êxodo 3, 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Ou seja, eu sou quem? Eu sou Deus, me enviou a vocês, vós outros. E o que foi que Jesus disse para a mulher samaritana? Eu sou, eu que falo contigo, sou Deus. Entendeu, abençoado? 15. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, olha, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Eternamente, abençoado. Eternamente. Cai desse cavalo. Eternamente. Eternamente. Vou ler de novo. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado, de geração em geração. Se ele é lembrado de geração em geração e é um só, como é que tu quer acabar, mentiroso, maluco? 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel, dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse eu quem? Deus, faz-vos subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, falando da libertação do povo. Entendeu, abençoado? Não vou ler mais, porque já está mais do que explicado. Só para terminar, João, que ele utilizou isso aqui também para dizer que Deus acabou. Aqui, ó. Não sei como é que o cara aguenta tanta mãozada na cara e não deixa de mentir, mano. João 8, 51, 59. 1h02, rapaz. Não sei nem quanto tempo é que esse vídeo pode durar. Bem rápido aqui, não vai dar nem tempo, mas você já conhece isso aqui. João 8, 51, bem rapidinho que já está acabando. João 8, 51 a 59, preste atenção. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, teria a vida eterna. Quando? No Espírito. Disse-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônios. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eterna, eternamente. Falando com os espíritos, ele não estava entendendo nada. 53. Eis maior do que Abraão, o nosso pai que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu-lhe Jesus: se eu me gloriasse a mim mesmo, a minha glória não é quem me glorifica, é meu Pai, o qual vos dizei que é vosso Deus. 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. 57. Perguntou-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou quem? Eu sou Deus. E quem era que estava falando? Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, quem era que estava nele? Eu sou Deus. Não é abençoado mais explicado do que isso. Acabou o tempo.
Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas venham sair da mentira desse cão guloso aí da mente desluminada. Graça e paz.